Olá, tudo bem com vocês? Eu sou trabalhadora da casa, do Templo do Amor Universal, do TAU, aqui do DF. E eu vim hoje com um tema, que é o tema de autoavaliação. E esse tema é um tema super interessante, porque você pode trabalhar ele em qualquer área. E aí eu vim aqui falar um pouco sobre fé, entendeu? Vim falar um pouco sobre a autoavaliação sobre a fé, como que a gente se avalia em relação à nossa fé, principalmente nesses tempos difíceis que temos vivido, né? Tempos de guerra, infelizmente, tempos de pandemia, coisas inesperadas há 2 anos atrás e que agora a gente está tendo que viver isso. E em determinados momentos deve passar assim um questionamento na nossa cabeça, ou vários questionamentos relacionados aos propósitos das coisas acontecerem. E aí eu vim falar um pouco sobre a fé. No Livro dos Espíritos, na questão 541, tem umas perguntas em relação às guerras. Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos? A resposta é sim, e que lhes estimulam a coragem. Então a gente pensa assim, né? Nossa, durante uma guerra nunca vai ter espíritos de luz, aquilo ali é do mal, aquilo ali não tem proteção. Pelo contrário. Os espíritos de luz, eles estão nas pessoas que merecem essa luz. E eles dão coragem para a pessoa sustentar aquela situação. Então, eles sim, existem lá sim. Na questão 742, pergunta, qual que é a causa que leva o homem à guerra? Predominância, a resposta. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de bárbaro, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessário, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. Então, olha que resposta profunda. Ele diz que a guerra ela é como se fosse uma predominância da satisfação das paixões do homem. Então, se a gente parar para pensar, é isso mesmo. Como assim paixões? O que quer dizer isso? O ego é uma paixão. Então, se você parar para analisar essa guerra que está acontecendo agora, ela é sim fruto de uma paixão, de uma satisfação de um ego. Então, a guerra, ela predomina, aqueles ataques, aquelas atrocidades, elas predominam sobre a segurança da sociedade, sobre a garantia da vida, sobre a paz. Então, vocês têm noção de como isso é grave? Na questão 743 do Livro dos Espíritos ainda, ele pergunta, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Ele responde sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Então a gente fala assim, nós somos todos irmãos, né? Aos olhos de Cristo, nós somos todos irmãos porque somos filhos de Deus. Mas esse irmãos que ele cita aqui é realmente a fraternidade, é realmente aquele espírito de família, que a gente tem um cuidado. Às vezes a gente não precisa amar, mas a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, é bem relevante que a gente tenha essa consciência, que só no momento que a gente compreender a justiça de Deus, a lei de Deus, é o momento que a gente realmente que as guerras vão cessar. E aí eu venho com uma passagem para a gente começar a abordar a fé, né? Para a gente ver como a gente se comporta de fato, para a gente analisar a nossa fé, a gente tem que se comparar a quem? Ao nosso mestre, Jesus. Então, em Mateus, capítulo 7, versículo 23 a 27, ele diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, essa passagem é a passagem da tempestade, a clássica tempestade no barco que os discípulos passaram com Jesus. Muitas pessoas conhecem, mas será que a gente reflete sobre isso? Pensa, o homem que se dizia o Filho de Deus, o enviado por Deus, o que tinha mais fé de todos os homens, ele dormia enquanto a tempestade acontecia. E ele chamava os discípulos de homens de pouca fé.
E a fé dele era tão grande, ele era tão poderoso que ele conseguiu acalmar os ventos e o mar. A gente não tem esse poder ainda, mas a gente pode ter. E Jesus disse que poderíamos fazer tudo o que ele fazia e mais. Então a gente pode citar essa passagem para a gente avaliar quem seríamos nós nessa tempestade. Será que a gente se desesperaria ou será que a gente dormiria? Quem seríamos nós? Então a tempestade que a gente passa hoje é outra, mas ela é uma tempestade. E é uma tempestade que também nos desespera muitas vezes. E aí vem uma reflexão, né? Como que Jesus se comportaria? E aí eu trouxe uma abordagem sobre o significado de fé. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, quem tem fé, ele não precisa que prove, ele não precisa que tenha uma prova científica. Quem tem fé, ele acredita. E assim, na verdade, quando a gente fala sobre acreditar, a gente não quer dizer sobre só acreditar, eu acredito que Deus existe. Eu confiar. É acreditar mesmo que aquilo é real e que aquilo pode te salvar e que aquilo pode trazer a solução dos seus problemas. Então, tem até uma metáfora, uma historinha, que diz que a menina estava no avião, jogando seu tablet, e tinha uma senhora do lado dela. E começou uma turbulência, e essa senhora começou a se desesperar, começou a tremer, começou a ter crise de ansiedade. E ela, meu Deus do céu, esse avião vai cair. E aí começou a se desesperar. E essa menininha brincando no avião, brincando com o tablet dela, jogando o tablet dela. E aí foi quando a senhora olhou pra ela e falou assim: minha filha, como é que você consegue ser tão calma, minha filha? O que tá acontecendo? Por que você consegue ter tanta calma? Ela falou assim: é porque o piloto é o meu pai. Então, o que acontece? Ela acreditava muito que aquilo ali, ela não precisava se preocupar, porque era o pai dela. E na verdade, é assim que a gente deveria ver nossa vida. A gente não precisaria temer nenhum problema. A gente não precisaria temer nenhuma guerra. Porque o nosso pai, ele nos protege. E essa proteção não quer dizer que a gente não vai morrer, que a gente não vai adoecer, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai empobrecer, que a gente não vai acontecer nada de ruim. Mas é acreditar na vida eterna, acreditar que no final tudo vai dar certo. E que a nossa fé, ela vai sim levar a gente para um lugar muito, muito melhor do que esse lugar que a gente está vivendo hoje. Então, a fé, ela não é você acreditar que é possível. É você confiar de fato, você confiar que é possível, entendeu? Então, assim, eu trouxe aqui um questionamento. Por que muitas pessoas não têm fé? E muitas pessoas têm muita fé? Por que tem essa diferença? E aí tem uma resposta aqui que eu encontrei, que fala assim, que muitas vezes passamos por tantas lutas que fica mais difícil ter fé. Ela deve vir antes do problema. Então, na verdade, o que acontece? A fé, o que eu concluí estudando sobre a fé? Eu concluí que, na verdade, a fé ela não é uma coisa que está relacionada às circunstâncias da nossa vida. Ela é uma coisa que tem que vir antes de um problema acontecer. Então, independente de qual seja o seu problema, provavelmente, se você já fortalece a sua fé antes do problema, a chance de você continuar com fé durante o problema é muito maior. E dizem também, uma coisa que eu também aprendi, é que a fé, quando você realmente tem, você não perde mais. Entendeu? É tipo a paciência. Só perde a paciência quem nunca teve. Quem tem paciência, não perde ela. Então, a mesma coisa é a fé. Quando a pessoa fala assim, eu perdi a minha fé, provavelmente acontece um problema muito triste, um problema que deixa ela muito arrasada, e aí essa pessoa não consegue mais ter fé. Então, a fé, ela serve para quê? Para nos sustentar justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se não sustenta, é porque ela não existe. Entendeu? Então, a gente tem que fortalecer a fé diariamente e antes, né, do problema. Em Romanos 5, ele diz assim, o seguinte: sem tribulação, não tem como ter fé. Tribulação gera paciência. A paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. Então, é como se fosse um ciclo. Então, tá aqui a tribulação, tem aquela tribulação. Aquela tribulação, sem ela, você não tem como ter fé, porque você só vai saber se você teve fé. Se teve a tribulação. Aí essa tribulação, ela vai gerar uma coisa que se chama paciência, porque se você não tiver paciência para esperar a tribulação passar, você não vive.
A paciência, ela vai te gerar uma experiência. Então, quando você tem paciência, você começa a analisar, você começa a ter momentos assim de reflexão, você começa a ter aprendizados, você começa a ter mudança de atitude, e aquilo ali vai te gerar uma experiência super importante. E a experiência, ela gera esperança. Então, a esperança, ela é o que antecede a fé. Quando você tem esperança que algo mude, esperança que algo dê certo, você tá com fé, com um pouquinho de fé. E aí, essa esperança, ela vai aumentando, até que você vai ter certeza que aquilo ali vai dar certo. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Então, Jesus disse, né? Em Lucas 13:19, tem uma passagem que diz assim: semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então, é o exemplo, né? Jesus sempre falou que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para a gente conseguir fazer uma grande árvore, fazer grandes feitos. E Jesus lhes disse, em Mateus 17:20, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, quando a gente ouve Jesus falando dessa forma, é nesse momento que a gente vê que a gente não faz ideia do que é essa fé. Então, quando você estiver trabalhando a sua fé, trabalhe ela com paciência, trabalhe ela com vontade e com disciplina. Porque se você trabalhar a sua fé, você vai ver que ela é infinita, que ela pode fazer coisas que a gente nem imagina. E no Espiritismo, a gente cita muitas coisas, muitos milagres de Jesus, porque a gente não acredita que o milagre, ele é um milagre. Ele é algo que a capacidade de Jesus, na evolução espiritual de Jesus, ele conseguiu fazer. Mas ele faz tudo pela fé, porque ele realmente confia, entendeu? Então, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente também consegue melhorar muito, né? Então, como desenvolver a fé? Eu gostaria de concluir esse vídeo, que eu acho que não adianta a gente trazer a fé como importante, a gente trazer a fé como super relevante. A gente precisa realmente acreditar que isso é possível. Então, a gente precisa fazer um questionamento. Como que eu vou desenvolver essa fé, Luiz? Então, como desenvolver, né, a fé? Conseguir a fé é ter a possibilidade de não poder mais falar eu creio, é falar eu sei. Então, vocês conseguem ter noção dessa proporção? Imagina, por exemplo, você tá com uma doença grave, ou você conhece alguém que tá com uma doença gravíssima, e essa pessoa não tem mais dúvida de que ela vai ser curada. Ela sabe. E aí você fala assim, mas Louise, se a pessoa vier morrer, se a pessoa vier... O que adianta ter essa fé? Mas ela será curada. Ela será curada. E ela acredita nisso. E ela acredita que ela será curada mesmo se for no plano espiritual. Porque muitas pessoas adoecem e morrem doentes e continuam doentes. Então a fé, ela não é e se não for aqui? E se acontecer o que a gente não quer? É você saber que as coisas vão ser o melhor para você. É você saber que Deus vai te dar o melhor que Ele pode. Então, isso é fé. E aí como que a gente desenvolve? Primeiro, exercitar diariamente, cotidianamente. Lembra que eu falei que ela é uma coisa que tem que ser desenvolvida antes do problema? Então, se você sonha em ter fé, se você tem vontade de ter fé, se você quer se apegar à fé, você tem que acreditar nisso, mas principalmente você tem que exercitar. Acreditar, desafiar nas horas mais difíceis, principalmente. Então, muitas vezes, eu já na minha vida já me deparei com muitas situações em que eu desafiei a minha própria fé. Eu desafiei Deus nas minhas comunicações, o que eu acredito, eu desafiei a espiritualidade de luz e disse assim, eu vou fazer tal coisa e eu acredito muito que isso vai dar certo e eu acredito muito que eu vou ser recompensada. E eu desafiava. E aí só nos momentos que as coisas aconteciam é que eu tinha certeza absoluta que foi minha fé que me trouxe aquilo ali. Quem tem fé, eu sempre digo isso, quem tem fé sabe o que é fruto de fé. Sabe como uma coisa acontece que é fruto da fé, sabe? Ela fala assim, não, eu sei que foi fé, eu sei. Foi a minha fé que me curou, foi a minha fé que fez eu passar nesse concurso, foi a minha fé que me tirou da lama, foi a minha fé que me salvou. Tem muitas pessoas que têm esse discurso, porque elas sabem que foi o fato dela ter acreditado que fez aquilo dar certo.
Nos momentos positivos, fortalecer a fé e reafirmar que é fruto de fé. Então eu trouxe uma frase aqui: entender que só de estarmos aqui agora foi um resultado de fé. Então, gente, olha só, para quem é espírita, a gente sabe que o processo reencarnatório ele não é um processo tão simples e ele não é um processo tão fácil. Não são todas as pessoas que conseguem no momento que querem, e muitas vezes, quando as pessoas querem, elas demoram muito tempo para conseguir. Então dizem os estudos, né, que existe 2/3 da população desencarnada no plano espiritual tentando reencarnar, muita gente tentando reencarnar. E aí a gente pensa que quando a gente está aqui encarnado, a gente não valoriza, né, tanto a vida como quem gostaria de estar aqui. Então, quando a gente pensar que se tem fé, se acredita ou não, pense que o fato de você estar aqui hoje já é um fruto de fé. Já é alguma coisa que você acreditou muito, que você lutou muito lá no plano espiritual para estar aqui. Então, no momento que você pensar em titubear, em questionar, em ponderar os desígnios de Deus, no momento que você não estiver acreditando, pensa assim: se eu tô aqui, é uma oportunidade de estar vivendo o que eu tô vivendo, é uma oportunidade de fazer a diferença, é uma oportunidade de me resgatar, de perdoar, de ser feliz, de ter qualidade de vida, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de trabalhar o máximo que dá, de estudar, de fazer exercício físico, de aprender. Eu vou aproveitar ao máximo essa vida, o máximo que eu posso, em todos os parâmetros, para que eu possa fazer valer a pena, porque foi difícil estar aqui. E se eu estive aqui foi porque eu acreditei, porque eu mereci. Então, entender que só de estar aqui agora foi um resultado de fé, talvez mude toda a sua vida. E tenta internalizar isso, porque pode mudar tudo. Tudo pode mudar na sua vida a partir do momento que você souber que o fato de estar aqui já é um milagre. Tá bom? Então, um beijo, um abraço para quem estiver aí no canal do Tal. E comentem, fala se vocês gostaram, tá bom? E eu espero verdadeiramente que a fé de vocês aumente a cada dia. Um abraço.